Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que vai tocar profundamente seus corações. Vamos conhecer Amanda, uma jovem empregada de alma pura que trabalha na mansão de um empresário milionário. Um dia, algo completamente inesperado acontece que muda para sempre o destino dos dois. Um momento de pânico, um gesto de coragem e, de repente, ela se vê no centro de uma situação que jamais imaginou viver. Mas será que um simples ato de bondade pode despertar sentimentos que estavam adormecidos? E o que acontece quando descobrimos que, às vezes, as pessoas mais bem-sucedidas são as que mais precisam de cuidado? Uma família inteira vai se envolver nessa história de uma forma que vocês não esperam. Quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanha o canal Fio de Esperança, que deixa seu like, que compartilha nossas histórias e que sempre volta para ouvir mais. Vocês são a razão pela qual eu continuo trazendo essas narrativas que mexem com a alma. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que estão por vir. Não esqueçam de apertar o sininho das notificações. E por favor, deixem seu like neste vídeo para ajudar o YouTube a recomendar nossa história para mais pessoas que também precisam ouvir mensagens de esperança. E me contem nos comentários, o que vocês estão fazendo enquanto escutam nossa história? Estão relaxando depois de um dia cansativo, preparando um lanchinho, organizando a casa? Adoro saber como vocês aproveitam esses momentos conosco. Então preparem seus corações, porque nossa história está começando agora. Amanda Costa acordou às 5:30 da manhã, como fazia todos os dias há 6 meses. O despertador nem teve tempo de tocar, porque ela já tinha o hábito de abrir os olhos alguns minutos antes. Aos 22 anos, ela tinha desenvolvido uma disciplina que muitas pessoas 2 vezes mais velhas não conseguiam ter. Morava em um pequeno quarto nos fundos da mansão dos Almeida, no bairro mais nobre da cidade, e mesmo sendo apenas uma empregada doméstica, ela se sentia grata por ter um teto sobre a cabeça e um trabalho digno. A vida não tinha sido fácil para Amanda, desde que perdeu a avó, a única pessoa que realmente a amava neste mundo. Dona Conceição tinha criado a neta com muito amor e poucos recursos, sempre dizendo que um dia as coisas iam melhorar se ela fosse uma pessoa boa e trabalhasse duro. E Amanda acreditava nisso de todo o coração. Enquanto preparava o café da manhã na cozinha imensa da mansão, Amanda pensava em como sua vida tinha mudado desde que começou a trabalhar ali. Antes ela limpava casas diferentes todos os dias, ganhando muito pouco e sem qualquer estabilidade. Quando viu o anúncio no jornal procurando uma empregada doméstica para morar no emprego, ela nem hesitou em se candidatar. O salário era 3 vezes maior do que ela conseguia ganhar fazendo faxinas avulsas, e ainda por cima, ela teria onde morar. A entrevista foi rápida e direta. O senhor Ricardo Almeida, dono da casa, parecia sempre com pressa e falava pouco. Ele explicou que precisava de alguém para cuidar da limpeza e organização da casa, preparar algumas refeições e, ocasionalmente, ajudar com sua filha Helena quando a babá não estivesse. Amanda aceitou na hora, sem nem negociar o salário. Naqueles 6 meses trabalhando na mansão, Amanda tinha percebido muitas coisas sobre a família Almeida. Ricardo era um homem de 35 anos que parecia carregar o peso do mundo nas costas. Ele saía cedo para o escritório e voltava tarde, sempre sério, sempre focado nos negócios. Raramente sorria, e quando falava com Amanda, era apenas para dar instruções sobre o trabalho ou perguntar sobre Helena. A menina de 8 anos era o oposto do pai em muitos aspectos. Helena era alegre, carinhosa e adorava conversar. Muitas vezes, quando chegava da escola, ela procurava Amanda na cozinha para contar sobre o seu dia, mostrar os desenhos que tinha feito ou simplesmente fazer companhia enquanto Amanda trabalhava. Era impossível não se apegar àquela criança doce que claramente sentia falta de mais atenção e carinho. Amanda descobriu pelos comentários de Helena e pelas conversas que ouvia quando Dona Márcia, a mãe de Ricardo, vinha visitar, que ele era viúvo há 3 anos. A esposa tinha morrido em um acidente de carro, quando Helena tinha apenas 5 anos.
Desde então, Ricardo se fechou para o mundo e mergulhou completamente no trabalho, como se isso pudesse diminuir a dor da perda. Dona Márcia sempre falava com preocupação sobre como o filho estava se matando de trabalhar e não estava vivendo a vida. Amanda entendia a dor dele, porque ela também conhecia o que era perder alguém muito importante. Quando a avó morreu, ela sentiu como se uma parte dela tivesse ido embora junto. Mas ao contrário de Ricardo, Amanda escolheu seguir em frente carregando o amor que recebeu como uma força para continuar lutando. Durante suas tarefas diárias, Amanda sempre prestava atenção nos pequenos detalhes da casa que mostravam como aquela família precisava de mais calor humano. As refeições eram sempre simples e rápidas. Ricardo comia correndo antes de sair ou quando chegava tarde do trabalho. Helena ficava na escola em período integral e jantava na mesa grande da sala de jantar, muitas vezes sozinha, enquanto o pai terminava algum trabalho no escritório. A casa era linda e tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas Amanda sentia que faltava vida naqueles cômodos enormes. Por isso, ela sempre tentava deixar um toque especial nas suas tarefas. Colocava flores frescas nos vasos, preparava um bolo simples nos fins de semana, organizava os livros de Helena de forma carinhosa. Pequenas coisas que talvez ninguém notasse, mas que ela fazia com amor. Naquele dia específico, uma terça-feira do mês de junho, Amanda estava terminando de limpar a sala quando ouviu um barulho estranho vindo do andar de cima. Era como se algo pesado tivesse caído no banheiro da suíte principal. Ela parou por um momento, prestando atenção, achando que talvez fosse só um produto de limpeza que tinha caído da prateleira. Mas então ouviu um gemido abafado, que a fez largar imediatamente o pano de limpeza e subir as escadas correndo. O coração dela começou a bater forte, porque ela sabia que Ricardo estava em casa naquele dia. Ele tinha chegado na noite anterior, reclamando de dor de cabeça e dizendo que ia trabalhar de casa pela manhã. Amanda bateu na porta do quarto dele, mas não obteve resposta. A porta estava entreaberta e ela podia ver que a luz do banheiro estava acesa. "Senhor Ricardo, está tudo bem?" Ela chamou, mas só ouviu silêncio. Amanda sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo estava definitivamente errado. Ela empurrou a porta do quarto devagar e caminhou até a entrada do banheiro. O que ela viu a deixou em pânico total. Ricardo estava caído no chão do box, inconsciente, com água ainda caindo do chuveiro sobre ele. Ele estava apenas com uma toalha em volta da cintura, e Amanda podia ver que ele tinha batido a cabeça na queda porque havia um pequeno corte na testa dele. Por um segundo, ela ficou paralisada pelo susto e pela situação. Mas então, o instinto de ajudar falou mais alto que qualquer constrangimento. Amanda correu até ele, fechou o registro do chuveiro e se ajoelhou ao lado do corpo inconsciente de Ricardo. Ela checou rapidamente se ele estava respirando e se tinha pulso, usando os conhecimentos básicos que estava aprendendo no curso de enfermagem que fazia à noite. Ele estava vivo, mas claramente precisava de ajuda médica urgente. Com as mãos tremendo, ela pegou o celular dela e ligou para o SAMU, explicando a situação para a atendente. Enquanto esperava a ambulância chegar, Amanda pegou algumas toalhas limpas do armário e cobriu Ricardo adequadamente, sempre tentando preservar a dignidade dele mesmo naquela situação de emergência. Ela molhou uma toalha pequena com água fria e colocou sobre a testa dele, tentando estancar o sangramento do corte. Durante todo esse tempo, ela falava com ele, mesmo sabendo que ele não podia ouvir. "Vai ficar tudo bem, Sr. Ricardo. A ajuda já está vindo. A Helena precisa do senhor. Por favor, fique bem", ela repetia com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando a ambulância chegou, Amanda acompanhou Ricardo até o hospital, segurando a mão dele durante todo o trajeto. Os paramédicos perguntaram se ela era família, e ela explicou que era empregada da casa, mas que era a única pessoa presente no momento. No hospital, ela ficou na sala de espera enquanto os médicos examinavam Ricardo. Amanda ligou para Dona Márcia, que chegou desesperada meia hora depois, e também tentou contato com a escola de Helena para avisar que talvez fosse necessário alguém buscar a menina mais cedo naquele dia. Durante as 2 horas que passaram esperando notícias,
Dona Márcia segurou as mãos de Amanda e agradeceu inúmeras vezes por ela ter encontrado Ricardo a tempo. Se você não estivesse lá, meu filho poderia ter morrido, ela disse. E Amanda apenas respondeu que tinha feito o que qualquer pessoa faria. Mas no fundo do seu coração, ela sabia que aquele dia ia mudar alguma coisa na vida de todos eles. Quando Ricardo abriu os olhos pela primeira vez, a luz do hospital o incomodou tanto que ele teve que fechá-los novamente por alguns segundos. Sua cabeça latejava como se tivesse sido atingida por um martelo, e ele sentia um gosto estranho na boca. Aos poucos, as lembranças começaram a voltar de forma confusa. Ele se lembrava de estar tomando banho, de sentir uma tontura muito forte, e depois, nada. O blackout total até aquele momento. Quando conseguiu focar a visão adequadamente, a primeira coisa que ele viu foi o rosto de Amanda, que estava sentada numa cadeira ao lado da cama dele. Ela tinha os olhos vermelhos de chorar e segurava um copo de água nas mãos. Por um momento, Ricardo achou que estava sonhando, porque não fazia sentido sua empregada estar ali no hospital. Mas então, ele tentou se mexer e sentiu a dor de cabeça aumentar, confirmando que aquilo era muito real. Senhor Ricardo, graças a Deus o senhor acordou, Amanda disse, se levantando rapidamente da cadeira e se aproximando da cama. Como o senhor está se sentindo? Quer que eu chame a enfermeira? A voz dela estava embargada de emoção e Ricardo podia ver o alívio estampado no rosto dela. Ele tentou falar, mas sua garganta estava seca como lixa. Amanda pareceu entender imediatamente e ofereceu o copo de água para ele. Devagar, senhor. O médico disse que o senhor pode ficar meio enjoado no começo. Ela ajudou ele a se sentar um pouco na cama e segurou o copo enquanto ele bebia pequenos goles. Era um gesto simples, mas Ricardo não conseguia lembrar da última vez que alguém tinha cuidado dele daquela forma, com tanta atenção e carinho genuíno. O quê? O que aconteceu? Ricardo conseguiu perguntar finalmente, sua voz ainda fraca e rouca. Amanda se sentou novamente na cadeira, mas agora mais perto da cama, e começou a explicar tudo o que tinha acontecido desde o momento em que ela ouviu o barulho até chegarem ao hospital. Ela falou sobre como o encontrou no banheiro, como chamou a ambulância, como o acompanhou durante todo o trajeto. Enquanto ouvia, Ricardo sentia uma mistura estranha de gratidão e constrangimento. Era difícil para ele aceitar que tinha ficado em uma posição tão vulnerável, especialmente na frente de alguém que trabalhava para ele. Mas, ao mesmo tempo, ele estava genuinamente tocado pelo cuidado que Amanda tinha demonstrado. Ela não tinha obrigação nenhuma de acompanhá-lo ao hospital, ou de ficar ao lado dele durante todas aquelas horas. Qualquer pessoa poderia ter simplesmente chamado a ambulância e pronto. A Helena sabe? Foi a primeira pergunta que Ricardo fez depois de entender o que tinha acontecido. Amanda balançou a cabeça e explicou que Dona Márcia tinha ido buscar a menina na escola e que elas estavam na sala de espera, aguardando ele acordar para poder entrar no quarto. Sua mãe estava desesperada, Sr. Ricardo. Ela ficou aqui o tempo todo. Só saiu agora há pouco para buscar a Helena. A senhora me pediu para ficar aqui e chamá-la assim que o senhor acordasse. Amanda pegou o celular dela e começou a discar o número de Dona Márcia. Mas Ricardo segurou o pulso dela delicadamente, fazendo ela parar. Era a primeira vez que ele tocava nela, além de cumprimentos formais, e os dois sentiram uma estranha eletricidade naquele contato. Espere um momento, ele disse, e Amanda guardou o telefone olhando para ele com atenção. Eu quero agradecer, Ricardo disse, olhando diretamente nos olhos dela. Você salvou minha vida hoje. Se não fosse por você... Ele parou de falar porque sua voz estava falhando, não apenas pela fraqueza física, mas pela emoção que estava sentindo. Amanda baixou os olhos, claramente sem jeito com o agradecimento. O senhor não precisa me agradecer. Eu fiz o que qualquer pessoa faria, ela respondeu, mas Ricardo balançou a cabeça. Não, Amanda. Qualquer pessoa não faria o que você fez. Você me acompanhou até aqui, ficou ao meu lado durante horas, ligou para minha mãe, se preocupou com a Helena. Isso vai muito além do seu trabalho. Havia algo no tom de voz dele que Amanda nunca tinha ouvido antes. Era mais suave, mais humano,
completamente diferente do jeito seco e profissional que ele sempre usava para falar com ela. Nesse momento, a porta do quarto se abriu e Dona Márcia entrou apressada, seguida por Helena, que correu direto para o pai. Papai, você está bem? A vovó disse que você ficou doente. A menina subiu na cama com cuidado e se aninharam nos braços do pai, que a abraçou apertado, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Ver a filha ali, sã e salva, o fez perceber como tinha sido imprudente com a própria saúde. Se algo mais grave tivesse acontecido com ele, Helena ficaria órfã. Essa ideia o abalou profundamente. Dona Márcia também se aproximou da cama, beijou a testa do filho e segurou a mão dele. Meu filho, você nos deu um susto terrível. Graças a Deus a Amanda estava em casa, ela disse, olhando para a jovem com gratidão infinita. Amanda, que tinha se afastado para dar espaço para a família, tentou discretamente sair do quarto, mas Dona Márcia a chamou. Onde você pensa que vai, menina? Você faz parte desta família agora. O médico chegou alguns minutos depois para explicar o diagnóstico. Dr. Fernando, que era amigo da família há muitos anos, foi direto ao ponto como sempre. Ricardo, você teve um episódio de exaustão extrema combinado com desidratação severa. Seu corpo simplesmente desligou. É um aviso muito sério. Você está trabalhando demais, dormindo pouco, se alimentando mal e ignorando todos os sinais que seu organismo vem dando. Ricardo ouvia em silêncio, mas Amanda podia ver que ele estava realmente assustado com o que tinha acontecido. O médico continuou explicando que o corte na cabeça não era grave, mas que Ricardo precisava de pelo menos uma semana de repouso total em casa. Nada de escritório, nada de reuniões, nada de trabalho. E eu vou ligar para você todos os dias para me certificar de que você está seguindo as instruções. Dr. Fernando acrescentou, conhecendo bem a teimosia do paciente. Uma semana inteira sem trabalhar? Doutor, isso é impossível. Eu tenho reuniões importantes, contratos para fechar, decisões que só eu posso tomar. Ricardo começou a protestar, mas o médico levantou a mão, interrompendo-o. Ricardo, você quase morreu hoje. Se a Amanda não tivesse encontrado você quando encontrou, nós não estaríamos tendo esta conversa. Você quer deixar sua filha órfã por causa de reuniões? A pergunta foi como um soco no estômago de Ricardo, que olhou para Helena e depois para Amanda. A menina estava agarrada no braço dele, claramente ainda assustada com toda a situação. Amanda permanecia em silêncio, mas ele podia ver nos olhos dela a mesma preocupação que o médico estava expressando. Era como se ela também estivesse implorando para ele se cuidar melhor. Está bem, Ricardo cedeu finalmente. Uma semana de repouso. Dona Márcia suspirou aliviada, e Helena sorriu pela primeira vez desde que tinha chegado ao hospital. O médico explicou que eles poderiam ir para casa ainda naquele dia, mas que Ricardo deveria passar os primeiros dias praticamente na cama, levantando apenas para o essencial. E nada de ficar checando e-mails ou atendendo o telefone, ele advertiu. Quando chegou a hora da alta, Ricardo percebeu que suas pernas ainda estavam bambas e que ele precisaria de ajuda para caminhar. Dona Márcia estava de um lado, segurando o braço dele, e, para sua surpresa, Amanda apareceu do outro lado, oferecendo apoio também. Com licença, Sr. Ricardo, deixe eu ajudar, ela disse simplesmente, e ele se apoiou nela sem protestar. Durante o trajeto de volta para casa, Ricardo ficou no banco de trás do carro com Helena, dormindo no colo dele, enquanto Dona Márcia dirigia e Amanda ia no banco do passageiro. Ele ficou observando Amanda durante todo o caminho, notando detalhes que nunca tinha prestado atenção antes. O jeito carinhoso como ela falava com sua mãe, a preocupação genuína em cada pergunta que fazia sobre como ele estava se sentindo, a forma natural como ela interagia com Helena. Pela primeira vez em 3 anos, Ricardo se permitiu reparar em uma mulher, e isso o confundiu completamente. Amanda era sua empregada. Era uma moça simples, sem estudo superior, de um mundo completamente diferente do dele. Mas havia algo nela que o tocava de uma forma que ele não conseguia explicar. Talvez fosse a bondade pura que ela demonstrava, ou talvez fosse o fato de que ela tinha literalmente salvado a vida dele naquele dia.
Quando chegaram em casa, ele sabia que os próximos dias iam ser diferentes, muito diferentes de tudo que ele tinha vivido nos últimos anos. Os primeiros 3 dias de repouso forçado foram os mais difíceis da vida adulta de Ricardo. Ele não estava acostumado a ficar parado, e a sensação de não ter controle sobre seus negócios o deixava inquieto e irritado. Amanda percebeu imediatamente que ele estava lutando contra as ordens médicas. Ela o flagrou várias vezes tentando se levantar para pegar o notebook, ou atendendo ligações escondido no banheiro. Por isso, ela decidiu tomar uma atitude que jamais imaginaria ter coragem de tomar alguns dias atrás. Ela entrou no quarto dele naquele 3º dia, carregando uma bandeja com o almoço, e encontrou Ricardo digitando furiosamente no telefone. Senhor Ricardo, o senhor prometeu para o médico que ia descansar, ela disse, colocando a bandeja na mesa de cabeceira e estendendo a mão. Me dá esse telefone, por favor. Ele olhou para ela com uma expressão de quem não acreditava no que estava ouvindo. Amanda, eu aprecio sua preocupação, mas tenho responsabilidades que não podem esperar, Ricardo disse, tentando manter o tom autoritário de sempre, mas sua voz ainda estava fraca. Amanda não se intimidou. Eu tenho a responsabilidade de cuidar do senhor enquanto está se recuperando. Se acontecer alguma coisa com o senhor por causa do trabalho, quem a Helena vai culpar? Quem a dona Márcia vai culpar? Me dá o telefone, senhor Ricardo. Havia uma determinação no olhar dela que ele nunca tinha visto antes. Era como se ela tivesse assumido o papel de cuidadora dele e levava isso muito a sério. Depois de alguns segundos de tensão, Ricardo desligou o telefone e o entregou para ela, resmungando. 1 hora, Amanda. Só 1 hora e você me devolve. Ela balançou a cabeça. 3 horas, depois do almoço e da soneca que o médico mandou o senhor tirar. Durante o almoço, algo mudou entre eles. Ricardo percebeu que Amanda tinha preparado todos os pratos que ele mais gostava, coisas que ela devia ter notado durante os meses que trabalhava na casa. Havia um carinho especial na forma como ela tinha organizado a refeição, e quando ele comentou sobre isso, ela ficou vermelha e disse que apenas queria que ele se alimentasse bem para se recuperar mais rápido. A Helena me contou quais são suas comidas favoritas, Amanda explicou, organizando os remédios que ele precisava tomar após as refeições. Ela sabe muito mais sobre o senhor do que o senhor imagina. Ela presta atenção em cada detalhe. Essa observação fez Ricardo parar e pensar. Ele realmente conversava tão pouco com a filha que ela precisava falar sobre ele com a empregada? A ideia o incomodou profundamente. Me conta uma coisa, Amanda, Ricardo disse enquanto tomava o suco de laranja que ela tinha preparado. O que mais a Helena fala sobre mim? Amanda hesitou por um momento, claramente não querendo dizer algo que pudesse magoar ele. Ela fala que o senhor trabalha muito porque quer dar o melhor para ela, que o senhor é o homem mais inteligente do mundo, que sente falta da época em que o senhor brincava com ela. A última parte foi dita baixinho, e Amanda pôde ver a dor que passou pelos olhos de Ricardo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, mexendo a comida no prato sem comer. Finalmente ele perguntou, e o que você acha, Amanda, sobre como eu cuido da Helena? Era uma pergunta estranha vinda dele, que nunca demonstrava insegurança sobre nada. Amanda percebeu que aquela era uma oportunidade de falar verdades que talvez ninguém mais tivesse coragem de dizer. Posso falar a verdade, senhor Ricardo? Amanda perguntou, e ele acenou com a cabeça. O senhor é um pai maravilhoso, mas a Helena precisa mais do seu tempo do que do seu dinheiro. Ela tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas o que ela mais quer é assistir um filme com o senhor, ou que o senhor pergunte sobre o dia dela na escola, ou que brinque com ela no jardim. Às vezes ela fica na cozinha comigo, porque se sente sozinha nesta casa grande. Ricardo ouviu cada palavra em silêncio, e Amanda podia ver que ele estava processando tudo com cuidado. Eu sei que o senhor perdeu sua esposa e que isso deve ter sido muito doloroso. Mas a Helena perdeu a mãe, e não pode perder o pai também, mesmo que ele esteja fisicamente presente. As palavras de Amanda eram gentis, mas diretas, e atingiram Ricardo em cheio. Você tem razão, ele admitiu finalmente colocando o garfo no prato. Depois que a Letícia morreu,
Eu me joguei no trabalho porque era a única forma que eu encontrei de não pensar na dor. Mas acabei me afastando de tudo e de todos, incluindo da Helena. Era a primeira vez que Ricardo mencionava o nome da esposa falecida na frente de Amanda, e ela pôde sentir quanta emoção ainda havia naquela ferida. Como ela morreu, se não for muita indiscrição? Amanda perguntou gentilmente. Ricardo respirou fundo antes de responder. Acidente de carro. Era uma sexta-feira à noite. Ela estava voltando de uma reunião de pais na escola da Helena. Um motorista bêbado atravessou o sinal vermelho e bateu direto no carro dela. Ela morreu na hora. Sua voz tremeu ao contar os detalhes, e Amanda instintivamente estendeu a mão e tocou a dele sobre a mesa. Sinto muito, Sr. Ricardo. Deve ter sido terrível para o senhor e para a Helena, Amanda disse, e sua sinceridade era palpável. Eu também perdi alguém muito importante. Minha avó era tudo para mim, me criou desde bebê. Quando ela morreu no ano passado, eu pensei que não ia conseguir continuar. Mas então, eu percebi que ela não ia querer me ver parada, sofrendo para sempre. Ela ia querer me ver vivendo, seguindo em frente, honrando o amor que ela me deu. Ricardo olhou para Amanda com atenção redobrada. Ele não sabia praticamente nada sobre a vida pessoal dela e estava descobrindo que eles tinham mais em comum do que ele imaginava. Como você conseguiu seguir em frente? Ele perguntou, genuinamente interessado na resposta. Amanda sorriu pela primeira vez desde o acidente dele. Eu escolhi carregar o amor ao invés da dor. Toda vez que sinto saudade dela, eu lembro de alguma coisa boa que ela me ensinou, ou faço algo que ela gostava. É como se ela continuasse viva através das coisas boas que ela plantou em mim. Durante o resto da tarde, Ricardo e Amanda conversaram mais do que tinham conversado em todos os 6 meses que ela trabalhava na casa. Ele descobriu que ela estudava enfermagem à noite, que sonhava em trabalhar em um hospital público, ajudando pessoas carentes, que adorava cozinhar porque aprendeu com a avó, que tocava violão nas horas vagas. Amanda descobriu que Ricardo tinha estudado arquitetura antes de entrar no ramo imobiliário, que adorava ler livros de história, que sentia falta de viajar como fazia antes de casar, que tinha medo de não ser um bom pai para Helena. Era como se uma barreira invisível que existia entre eles tivesse sido quebrada naquele dia. Quando Helena chegou da escola e encontrou os dois conversando animadamente na varanda, ela ficou radiante. Papai, você está parecendo mais feliz, ela disse, subindo no colo dele e dando um beijo no rosto. Nos dias seguintes, Ricardo começou a notar coisas sobre Amanda que passavam despercebidas antes. A forma como ela cantarolava baixinho enquanto trabalhava, como ela sempre deixava pequenas surpresas para Helena. Como ela cuidava das plantas do jardim como se fossem suas. Ele reparou que ela acordava antes do amanhecer e dormia tarde, sempre ocupada com alguma tarefa ou estudando. Um dia, ele desceu para a cozinha de madrugada para pegar água e a encontrou na mesa, debruçada sobre os livros de enfermagem, claramente cansada, mas persistente. Você não deveria estar estudando a essa hora, ele disse, assustando ela. Desculpe, Sr. Ricardo, eu vou para o quarto, ela respondeu rapidamente, começando a recolher os livros. Não vai. Fica aí. Eu quero saber sobre o que você está estudando. E mais uma vez, eles passaram horas conversando, dessa vez sobre os sonhos e planos dela. Na última noite da semana de repouso, Ricardo teve uma insônia terrível. Não conseguia parar de pensar em como sua vida tinha mudado naqueles 7 dias. Pela primeira vez em 3 anos, ele tinha passado tempo de qualidade com Helena, tinha conversado de verdade com alguém, além de assuntos de trabalho, tinha se permitido sentir algo além de dor e raiva. E tudo isso por causa de Amanda. Ela tinha entrado na vida dele como uma força silenciosa, mas poderosa de cura e transformação. Quando finalmente conseguiu adormecer, Ricardo sonhou pela primeira vez em anos com algo além de pesadelos sobre o acidente da esposa. Ele sonhou com risos na casa, com jantares em família, com a possibilidade de ser feliz novamente. E no centro de todos esses sonhos estava o rosto gentil de Amanda, a mulher que tinha salvado muito mais do que apenas a vida dele naquele dia fatídico no banheiro. Quando Ricardo voltou ao trabalho após a semana de repouso, ele estava fisicamente recuperado,
mas mentalmente transformado. Pela primeira vez em 3 anos, ele chegou no escritório com uma perspectiva diferente sobre suas prioridades. Durante a primeira reunião da manhã, enquanto seus sócios discutiam contratos e prazos, Ricardo se pegou pensando em Helena, que tinha chorado um pouco quando ele saiu de casa naquela manhã. Papai, agora que você está bom, você vai voltar a chegar tarde todas as noites? Ela tinha perguntado, e a pergunta ficou ecoando na cabeça dele durante todo o dia. Ele também não conseguia parar de pensar em Amanda, que tinha se despedido dele formalmente na porta, voltando ao comportamento profissional de sempre, como se aquela semana de intimidade nunca tivesse acontecido. Mas Ricardo sabia que não podia fingir que nada tinha mudado entre eles. Durante os dias seguintes, Ricardo implementou mudanças significativas na sua rotina. Começou a sair do escritório às 6 da tarde, religiosamente, para jantar com Helena. Nos primeiros dias, a menina ficou tão surpresa que chegou a perguntar se ele estava doente de novo. Mas logo ela se acostumou com a nova realidade e começou a aguardar ansiosamente a chegada do pai todos os dias. Ricardo também passou a tomar o café da manhã em casa, conversando com Helena sobre os planos do dia dela, sobre os amigos da escola, sobre os sonhos e medos de uma criança de 8 anos. E durante todas essas refeições, Amanda estava presente, servindo a comida, organizando a mesa, e Ricardo não conseguia ignorar como a presença dela tornava tudo mais caloroso e acolhedor. Ela participava naturalmente das conversas, ria das piadas de Helena, dava opinião quando perguntada, e fazia parte da família de uma forma que parecia completamente natural. Um sábado de manhã, Ricardo estava no jardim brincando com Helena quando Dona Márcia chegou para uma visita surpresa. Ela ficou parada por alguns minutos, observando a cena. O filho correndo atrás da neta, os dois rindo alto, Amanda regando as plantas ali perto com um sorriso no rosto. "Meu Deus, quanto tempo eu não via vocês assim", Dona Márcia comentou, se aproximando do filho e neta. "Você está diferente, Ricardo, mais leve, mais presente." Ele parou de brincar e olhou para a mãe, depois para Amanda, que tinha parado de regar as plantas e estava prestando atenção na conversa. "A semana de repouso me fez pensar sobre muitas coisas, mãe. Sobre como eu estava vivendo, sobre o que realmente importa." Dona Márcia seguiu o olhar do filho até Amanda e sorriu de forma sábia. "Às vezes as melhores coisas da vida chegam quando a gente menos espera, não é mesmo?" Naquela tarde, enquanto Helena estava na casa de uma amiga, Dona Márcia sugeriu que Ricardo a levasse para jantar em um restaurante novo que tinha aberto na cidade. "Faz tanto tempo que você não sai para se divertir, filho. E por que não convida a Amanda para ir com vocês? Ela trabalha tanto, merece um momento de lazer também." Ricardo hesitou por um momento. Convidar Amanda para jantar significava assumir que ela era mais do que apenas uma empregada para ele. Significava admitir, pelo menos para si mesmo, que os sentimentos que estavam crescendo no peito dele eram reais. "Mãe, eu não sei se é apropriado", ele começou a dizer, mas Dona Márcia o interrompeu. "Ricardo, apropriado foi essa menina salvar sua vida e cuidar de você como se fosse família. Apropriado foi ela trazer alegria de volta para esta casa e para o coração da Helena. Se você está preocupado com o que as pessoas vão pensar, eu te lembro que você quase morreu semana passada, e vida é muito curta para desperdiçar com preocupações bobas." Quando Ricardo procurou Amanda para fazer o convite, ela estava na lavanderia dobrando roupas, concentrada na tarefa como sempre. "Amanda, posso falar com você?" Ela parou imediatamente o que estava fazendo e se virou para ele com atenção. "Claro, Sr. Ricardo. Aconteceu alguma coisa?" Ele respirou fundo antes de falar. "Eu estava pensando, você tem trabalhado tanto e eu queria agradecer novamente por tudo que você fez por mim na semana passada. Que tal se nós 3 fôssemos jantar fora hoje à noite? Eu, você e a Helena?" Amanda ficou completamente sem reação por alguns segundos. "Jantar fora? Sr. Ricardo, eu não sei se entendi direito. O senhor está me convidando para jantar com vocês?" A confusão era evidente no rosto dela, mas havia também algo que parecia esperança. "Sim, Amanda, como uma forma de agradecimento, e também porque eu gostaria da sua companhia."
A palavra companhia ficou suspensa no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para admitir abertamente. Eu não tenho roupa adequada para sair em um restaurante chique, Sr. Ricardo, Amanda disse claramente constrangida. E além disso, eu sou sua empregada. As pessoas vão estranhar me ver jantando com o senhor. Ricardo se aproximou dela, notando pela primeira vez como ela era bonita quando ficava nervosa, com as bochechas coradas e os olhos brilhando. Primeiro, não vamos em lugar chique. Vamos em uma pizzaria que a Helena adora. Segundo, você não é apenas minha empregada, Amanda. Você salvou minha vida, cuidou de mim quando eu estava vulnerável, traz alegria para minha filha todos os dias. Você é especial para nós. A palavra especial saiu mais carregada de emoção do que Ricardo pretendia, e ele pôde ver que Amanda percebeu. Depois de alguns segundos de hesitação, ela acenou com a cabeça. Está bem, Sr. Ricardo. Seria uma honra jantar com vocês. O jantar na pizzaria foi uma revelação para todos os três. Helena estava radiante por ter os dois adultos mais importantes da sua vida sentados à mesma mesa, conversando e rindo juntos. Amanda, que inicialmente estava tensa e formal, logo relaxou quando percebeu que Ricardo realmente queria que ela se sentisse à vontade. Eles conversaram sobre filmes, sobre viagens, sobre música, e Ricardo descobriu que Amanda tinha um senso de humor maravilhoso e opiniões interessantes sobre tudo. Quando Helena pediu para ir ao banheiro, ela fez questão de levar Amanda junto, e durante os 5 minutos que ficaram sozinhas, a menina disse algo que deixou Amanda completamente emocionada. Amanda, você deixa o papai feliz de novo. Desde que a mamãe foi para o céu, ele nunca mais sorriu de verdade. Mas agora ele sorri todo dia. Você pode ser minha nova mamãe? A pergunta inocente da criança fez os olhos de Amanda se encherem de lágrimas. Quando voltaram à mesa, Ricardo percebeu imediatamente que algo tinha acontecido porque Amanda estava visivelmente emocionada. Ele esperou até estarem a caminho de casa para perguntar o que tinha acontecido. E Amanda, com muito jeito, contou sobre a pergunta de Helena. O que você respondeu para ela? Ricardo perguntou, estacionando o carro na frente da casa, mas não fazendo menção de descer. Eu disse que gosto muito dela e que sempre vou cuidar dela, mas que essas são decisões de adultos e que ela não precisa se preocupar com isso agora. Era uma resposta sábia e cuidadosa, mas Ricardo podia sentir que havia muito mais coisas não ditas naquelas palavras. Helena já tinha adormecido no banco de trás, exausta de tanto excitement, e os dois ficaram ali sentados no silêncio por alguns momentos, cada um perdido nos próprios pensamentos. Amanda, Ricardo disse finalmente se virando para olhar para ela. Eu preciso te contar uma coisa. Nesta última semana, eu me senti mais vivo do que me senti em 3 anos, e isso tem muito a ver com você. Amanda o olhou nos olhos, claramente nervosa com o rumo que a conversa estava tomando. Senhor Ricardo, Deixa eu terminar. Ele a interrompeu gentilmente. Eu sei que você é minha empregada. Eu sei que somos de mundos diferentes. Eu sei que isso tudo é complicado, mas eu não posso mais fingir que o que estou sentindo por você é apenas gratidão. O coração de Amanda começou a bater acelerado. O que o senhor está sentindo por mim? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Ricardo estendeu a mão e tocou o rosto dela delicadamente. Eu estou me apaixonando por você, Amanda, e isso me assusta e me emociona ao mesmo tempo. Antes que ela pudesse responder, Ricardo se inclinou e beijou os lábios dela suavemente. Era um beijo cuidadoso, cheio de ternura e respeito, mas também carregado de toda a paixão que estava crescendo entre eles. Quando se separaram, Amanda estava com os olhos fechados e respirando com dificuldade. Senhor Ricardo, Ricardo, ele a corrigiu. Quando estamos assim, é só Ricardo. Ela abriu os olhos e o olhou com uma mistura de amor e medo. Ricardo, eu também estou me apaixonando por você, mas e se isso der errado? E se eu não conseguir ser o que você e a Helena precisam? E se as pessoas disserem que eu sou uma aproveitadora? Ele segurou as mãos dela entre as suas. E se der certo, Amanda? E se a gente descobrir que o amor não olha conta bancária ou diploma? E se a gente descobrir que às vezes o coração sabe mais que a cabeça? Era uma pergunta que ficou suspensa no ar,
enquanto eles se olhavam sabendo que dali para frente não havia mais volta. Os dias que se seguiram ao primeiro beijo foram como viver em uma montanha-russa emocional para Amanda e Ricardo. Eles tentavam manter a normalidade durante o dia, especialmente na frente de Helena, mas havia uma tensão nova no ar, uma eletricidade que os fazia ficar nervosos toda vez que se encontravam pelos corredores da casa. Amanda continuava fazendo suas tarefas normalmente, mas agora, quando servia o café da manhã para Ricardo, suas mãos tremiam ligeiramente quando ele agradecia com um sorriso que ela sabia ser só para ela. Ricardo tentava se concentrar no trabalho, mas se pegava olhando o relógio constantemente, ansioso para voltar para casa e ver Amanda novamente. Quando chegava do escritório, ele procurava desculpas para estar na cozinha enquanto ela preparava o jantar, e os dois trocavam olhares que diziam muito mais do que qualquer palavra poderia expressar. Uma semana depois daquele jantar na pizzaria, Ricardo tomou uma decisão que o surpreendeu pela coragem. Era um sábado de manhã. Helena estava assistindo o desenho na sala, e ele encontrou Amanda no jardim cuidando das rosas. "Amanda, posso falar com você?" Ela se virou, limpando as mãos sujas de terra no avental, e acenou com a cabeça. "Eu estive pensando muito sobre o que aconteceu entre nós, e eu não consigo mais fingir que isso é apenas uma atração passageira." Amanda parou de respirar por um segundo, sentindo que algo importante estava para ser dito. "Eu estou apaixonado por você de verdade, Amanda, e eu sei que você sente alguma coisa por mim também. Eu quero tentar viver isso, quero ver onde isso pode nos levar. Mas primeiro, eu preciso saber se você está disposta a arriscar junto comigo." Havia uma vulnerabilidade na voz de Ricardo que Amanda jamais tinha ouvido antes, como se ele estivesse colocando o coração completamente nu diante dela. "Ricardo, você tem certeza do que está falando?" Amanda perguntou, sua voz tremendo de emoção. "Você é um homem rico, bem-sucedido, pode ter qualquer mulher que quiser. Eu sou apenas uma empregada doméstica que mal terminou o ensino médio. Como isso pode dar certo?" Ele se aproximou dela, segurou seu rosto entre as mãos e a forçou a olhar nos olhos dele. "Você acha que eu me importo com dinheiro ou diploma quando você foi a pessoa que me trouxe de volta à vida? Você acha que eu ligo para o que outras pessoas vão pensar quando você me fez lembrar de como é ser feliz? Amanda, você salvou muito mais do que minha vida naquele dia. Você salvou minha alma." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, e Ricardo as enxugou com o polegar, em uma carícia infinitamente terna. "Eu te amo, Amanda, e eu quero que você seja minha mulher, não minha empregada. Quero que você seja parte da minha família de verdade." A declaração de Ricardo foi como uma represa que se rompeu dentro do coração de Amanda. Todos os sentimentos que ela tinha tentado reprimir durante semanas finalmente vieram à tona. "Eu também te amo, Ricardo," ela sussurrou, e mal tinha terminado de falar quando ele a beijou com paixão, puxando-a para mais perto, como se quisesse gravar aquele momento para sempre na memória. Quando se separaram, os dois estavam ofegantes e emocionados. "Mas e a Helena?" Amanda perguntou, ainda preocupada com todos os aspectos práticos da situação. "Como vamos contar para ela? E para sua família?" Ricardo sorriu, passando os dedos pelos cabelos dela, que tinham se soltado do rabo de cavalo. "A Helena já sabe que você é especial para mim. Ela viu como eu mudei depois que você entrou na nossa vida. E quanto à minha família, minha mãe já deixou bem claro que ela aprova você completamente." Naquela tarde, como se o destino estivesse conspirando a favor deles, Dona Márcia chegou para visitar o neto e encontrou Ricardo e Amanda na cozinha, claramente mais próximos do que nunca. Ela observou por alguns instantes a forma como eles se olhavam, como Ricardo tocava na mão de Amanda enquanto ela falava, como ela sorria de uma forma diferente quando olhava para ele. "Bem, parece que finalmente vocês dois pararam de fingir que são apenas patrão e empregada", Dona Márcia disse, entrando na cozinha com um sorriso no rosto. Amanda ficou vermelha e tentou se afastar de Ricardo, mas ele segurou a mão dela, impedindo que ela fugisse. "Mãe, eu estava pensando em conversar com a senhora sobre isso", Ricardo disse, claramente nervoso apesar da idade. "Conversar sobre o quê, filho?"
Sobre o fato de que você está apaixonado por essa menina maravilhosa que salvou sua vida e trouxe alegria de volta para esta casa. Eu diria que era a hora. A aprovação de Dona Márcia foi como uma bênção para Amanda, que sempre se preocupou muito com o que a família de Ricardo pensaria sobre o relacionamento. Dona Márcia, a senhora tem certeza de que não se incomoda com isso? Eu sei que sou muito diferente das pessoas do círculo social de vocês, Amanda disse, ainda insegura. A senhora mais velha se aproximou dela e segurou suas mãos carinhosamente. Minha querida, eu criei 2 filhos e tenho idade suficiente para reconhecer o amor verdadeiro quando vejo. O que vocês têm é real, é bonito e é o que o Ricardo precisava para curar o coração dele. Você tem minha bênção total. Nesse momento, Helena entrou correndo na cozinha, reclamando que o desenho tinha acabado e ela estava entediada. Quando viu os 3 adultos se olhando de forma estranha, ela parou e perguntou: "O que está acontecendo aqui? Por que todo mundo está com cara de quem tem segredo?" Ricardo se abaixou até ficar na altura da filha e a olhou nos olhos com seriedade. "Helena, você lembra quando disse que queria que a Amanda fosse sua nova mamãe?" A menina acenou energicamente com a cabeça. "Então, eu tenho uma coisa para contar para você. Eu me apaixonei pela Amanda e ela se apaixonou por mim também. Isso significa que ela vai ser minha namorada. E talvez um dia, se tudo der certo, ela possa realmente se tornar sua nova mamãe. O que você acha disso?" Helena olhou para Amanda, depois para o pai, depois para a avó, e então deu um grito de alegria que ecoou por toda a casa. "Sério, papai? A Amanda vai ser sua namorada? Isso significa que ela não vai mais embora?" Ela perguntou, pulando de um pé para o outro. "Não, meu amor. Ela não vai embora nunca mais", Ricardo respondeu, olhando para Amanda com todo o amor do mundo nos olhos. Naquela noite, depois que Helena foi dormir e Dona Márcia voltou para casa, Ricardo e Amanda ficaram sozinhos na sala, conversando sobre como as coisas iam mudar a partir daquele momento. "Eu não quero que você continue sendo minha empregada", Ricardo disse, segurando a mão dela enquanto estavam sentados no sofá. "Quero que você seja minha mulher, minha companheira. Vamos encontrar outra pessoa para cuidar da casa." Amanda balançou a cabeça. "Ricardo, eu gosto de cuidar da casa, de cozinhar para vocês. Não é apenas trabalho para mim, é amor. Deixa eu continuar cuidando de vocês, mas agora como parte da família." Ele sorriu e beijou a testa dela. "Então está decidido. Você vai continuar cuidando de nós, mas agora como minha namorada, não como empregada." A conversa fluiu naturalmente para planos mais íntimos, e quando Ricardo sugeriu que subissem para o quarto dele, Amanda sentiu uma mistura de nervosismo e desejo que a deixou tonta. Eu nunca estive com ninguém assim", ela confessou, corando até a raiz dos cabelos. Ricardo parou e a olhou com ternura infinita. "Amanda, nós não precisamos fazer nada que você não queira. Podemos ir devagar, no seu ritmo." Mas ela balançou a cabeça, segurando o rosto dele entre as mãos. "Eu quero, Ricardo. Eu quero ser sua completamente. Eu confio em você." Eles subiram as escadas de mãos dadas, parando várias vezes para se beijar. E quando chegaram ao quarto de Ricardo, ele fechou a porta delicadamente atrás deles. A noite que se seguiu foi de descobertas mútuas, de carícias ternas e paixão intensa, de sussurros de amor e promessas de futuro. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, Amanda estava aninhada nos braços de Ricardo, e os dois sabiam que suas vidas tinham mudado para sempre. A manhã seguinte trouxe uma sensação de paz e completude que nenhum dos dois tinha experimentado há muito tempo. Ricardo acordou primeiro e ficou alguns minutos observando Amanda dormir, ainda não acreditando completamente que ela estava ali, nos braços dele, como sua mulher. Quando ela abriu os olhos e o encontrou olhando para ela, sorriu de uma forma que iluminou todo o rosto. "Bom dia, meu amor", ele disse, beijando os lábios dela suavemente. "Bom dia", ela respondeu, se espreguiçando como um gato e se aconchegando mais perto dele. "Você se arrepende de alguma coisa?" Ricardo perguntou, e Amanda balançou a cabeça com convicção.
De nada. E você? Só me arrependo de ter demorado tanto para te dizer que te amava, ele respondeu, e os dois riram baixinho, felizes e apaixonados, como dois adolescentes vivendo o primeiro amor. A felicidade dos primeiros dias como casal foi logo testada quando Ricardo voltou ao escritório na segunda-feira seguinte e se deparou com os comentários maldosos que já estavam circulando pelos corredores da empresa. Aparentemente alguém os tinha visto juntos no restaurante naquele sábado à noite, quando saíram para jantar pela segunda vez, agora oficialmente como namorados. Então é verdade que o chefe está namorando a empregada? Ele ouviu uma das secretárias sussurrando para outra. Dizem que ela é muito nova e muito bonita. Aposto que sabe muito bem o que quer. Foi a resposta maldosa que fez Ricardo apertar os punhos de raiva. Ele sempre soube que esse dia chegaria, mas não estava preparado para como as palavras cruéis dos outros o afetariam. Não por ele, mas por Amanda, que certamente também estaria sofrendo com os julgamentos injustos das pessoas. Durante a reunião matinal com os sócios da empresa, Ricardo percebeu que o clima estava diferente. Havia olhares de curiosidade e alguns sorrisos que não chegavam aos olhos. Foi Carlos, seu irmão mais novo, e também sócio da empresa, que finalmente abordou o assunto diretamente. Ricardo, posso falar com você em particular depois da reunião? Quando ficaram sozinhos na sala, Carlos foi direto ao ponto. Olha, irmão, não é da minha conta com quem você se relaciona, mas as pessoas estão comentando muito sobre você e a Amanda. Você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Ricardo sentiu uma pontada de decepção ao perceber que até mesmo o irmão estava questionando suas escolhas. Carlos, eu estou apaixonado por ela. Ela é uma mulher maravilhosa que cuida de mim e da Helena com tanto amor que eu nem sabia que era possível. Carlos suspirou e se sentou na cadeira em frente ao irmão. Eu não duvido disso, Ricardo. Mas você pensou em todas as implicações, nas diferenças sociais, no que os clientes vão pensar? Desde quando a opinião dos clientes importa mais do que a minha felicidade? Ricardo respondeu, levantando a voz mais do que pretendia. Carlos, eu quase morri há 2 semanas. A vida é muito curta para eu viver tentando agradar pessoas que nem se importam comigo de verdade. Carlos levantou as mãos em sinal de rendição. Está bem, está bem. Eu só queria ter certeza de que você tinha pensado em tudo. Se você é feliz com ela, então eu apoio sua decisão. Mas me deixa conhecer ela melhor antes de formar uma opinião definitiva. Ricardo sorriu pela primeira vez naquele dia. Na verdade, eu estava pensando em convidar você e a Júlia para jantar em casa no fim de semana. Assim vocês podem conhecer a Amanda como ela realmente é. A ideia de apresentar Amanda oficialmente para o irmão e a cunhada o deixou ansioso, mas ele sabia que era um passo necessário para integrar ela completamente à família. Enquanto isso, Amanda estava enfrentando seus próprios desafios em casa. 2 vizinhas tinham vindo até a mansão com a desculpa de vender doces, mas na verdade queriam satisfazer a curiosidade sobre os boatos que estavam circulando no bairro. É verdade que você está namorando o patrão? Uma delas perguntou sem rodeios enquanto Amanda oferecia café na cozinha. Por que, querida? Você sabe como são essas histórias. Homem rico não casa com empregada. Eles se divertem um pouco e depois arrumam uma mulher da classe deles para casar. As palavras eram como punhaladas no coração de Amanda, porque tocavam exatamente nos medos mais profundos que ela tinha sobre o relacionamento com Ricardo. Eu agradeço a preocupação de vocês, mas a minha vida pessoal é particular, ela respondeu com dignidade, mas por dentro estava se sentindo pequena e insegura. Depois que as vizinhas foram embora, Amanda se trancou no quarto e chorou pela primeira vez desde que tinha começado a namorar Ricardo. Todas as inseguranças que ela tinha tentado suprimir voltaram com força total. E se as pessoas estivessem certas? E se Ricardo estava apenas se divertindo com ela? E se um dia ele se cansasse e decidisse arrumar uma mulher do nível social dele? Quando Ricardo chegou do trabalho naquela noite e a encontrou visivelmente abalada, ele imediatamente soube que algo tinha acontecido. O que houve, amor? Você parece triste. Amanda hesitou em contar, mas acabou relatando toda a conversa com as vizinhas.
Ricardo ficou furioso não com ela, mas com as pessoas cruéis que estavam tentando destruir a felicidade deles. Amanda, olha para mim, ele disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Eu não me importo com o que essas pessoas mesquinhas falam. Eu te amo, e isso é tudo que importa. Mas os comentários maldosos não pararam por aí. No supermercado, Amanda ouviu duas mulheres sussurrando. Ali está a empregada que conseguiu fisgar o Ricardo Almeida. Deve saber fazer muito bem o trabalho dela. Na farmácia onde comprava os remédios de Helena, a atendente fez um comentário ácido sobre como algumas pessoas sabiam se aproveitar das situações. Cada comentário era como uma pequena morte para Amanda, que começou a se questionar se realmente merecia estar com Ricardo. Ela começou a se isolar, saindo de casa apenas quando necessário, e Ricardo notou que ela estava diferente, mais quieta, mais insegura. Quando ele perguntava o que estava acontecendo, ela apenas dizia que estava tudo bem, mas ele sabia que não era verdade. A situação chegou ao limite quando Patrícia Mendonça, ex-sócia de Ricardo e mulher conhecida pela língua afiada, apareceu no escritório dele sem aviso. Ricardo, querido, eu precisava conversar com você sobre essa situação constrangedora que está circulando pela cidade, ela disse, entrando na sala dele como se fosse dona do lugar. Que situação constrangedosa? Ricardo perguntou, já sabendo exatamente sobre o que ela estava falando, mas querendo ouvir das palavras dela. Essa história de você estar namorando sua empregada doméstica. Querido, você não pode estar falando sério. Que tipo de futuro você acha que pode ter com uma mulher sem educação, sem classe, sem posição social? Patrícia falava com um tom condescendente que fez Ricardo sentir vontade de pedir para ela sair do escritório imediatamente. Patrícia, eu vou falar isso uma vez só. A Amanda é a mulher mais maravilhosa que eu já conheci. Ela tem mais classe no dedo mindinho do que muitas mulheres ricas que eu conheço têm no corpo inteiro. E se você ou qualquer outra pessoa tem problema com isso, o problema é de vocês, não meu, Ricardo disse, levantando da cadeira e indicando a porta. Agora, se você me dá licença, eu tenho trabalho a fazer. Patrícia ficou boquiaberta com a firmeza dele, claramente não esperando uma resposta tão direta. Ricardo, você vai se arrepender disso. Quando a novidade passar e você perceber o erro que cometeu, vai ser tarde demais. Nenhuma mulher da nossa classe vai querer se relacionar com um homem que se envolveu com a empregada. Ela saiu batendo a porta, mas suas palavras venenosas ficaram ecoando na cabeça de Ricardo durante todo o resto do dia. Naquela noite, Ricardo chegou em casa determinado a ter uma conversa séria com Amanda sobre todos os comentários e pressões externas que estavam enfrentando. Ele a encontrou na cozinha, preparando o jantar com Helena, que estava contando animadamente sobre um projeto da escola. Vendo as duas juntas, conversando e rindo, Ricardo sentiu uma certeza absoluta de que estava fazendo a escolha certa. Depois que Helena foi dormir, ele se sentou com Amanda na varanda e contou sobre a visita de Patrícia e todos os comentários que tinha ouvido no escritório. Amanda, eu sei que você também está ouvindo coisas desagradáveis, e eu sei que isso está te machucando, mas eu preciso que você saiba que nada do que essas pessoas falam vai mudar o que eu sinto por você. Amanda ouviu tudo em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando ele terminou de falar, ela respirou fundo antes de responder. Ricardo, eu te amo mais do que eu sabia que era possível amar alguém, mas eu não sei se sou forte o suficiente para enfrentar essa pressão todos os dias. Hoje eu passei o dia inteiro pensando se não seria melhor eu ir embora, antes que isso vire um escândalo maior e prejudique você e a Helena. As palavras de Amanda foram como um soco no estômago de Ricardo. Você está pensando em me deixar por causa do que outras pessoas falam? Ele perguntou incrédulo. Amanda, se você fizer isso, se você deixar que a maldade dos outros destrua o que nós temos, eles vão ter vencido. É isso que você quer? Ela balançou a cabeça, chorando mais forte agora. Eu não sei mais o que eu quero, Ricardo. Eu só sei que não quero que você se arrependa de ter escolhido ficar comigo. Ricardo a puxou para os braços dele e a abraçou com força, como se quisesse protegê-la de toda a crueldade do mundo.
Escuta bem o que eu vou te dizer, Amanda. Eu jamais vou me arrepender de ter me apaixonado por você. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida em anos. E se as pessoas não conseguem ver isso, o problema é delas, não nosso. Ele afastou o rosto dela para poder olhar nos olhos dela. Nós vamos enfrentar isso juntos, entendeu? E vamos mostrar para todo mundo que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer preconceito. Amanda acenou com a cabeça, tentando encontrar força nas palavras dele. Mas, no fundo do coração, ela ainda estava aterrorizada com a possibilidade de que um dia Ricardo acordasse e percebesse que as pessoas tinham razão sobre eles serem muito diferentes para dar certo. A gota d'água veio numa quinta-feira cinzenta de julho, quando Amanda estava saindo do supermercado e se deparou com um grupo de mulheres da alta sociedade que conheciam Ricardo. Ela tentou passar despercebida, mas uma delas a reconheceu e não perdeu a oportunidade de humilhá-la publicamente. Olha só quem está aqui, meninas. A famosa Cinderela que conquistou o coração do Ricardo Almeida, disse Fernanda, uma mulher elegante que já tinha tentado conquistar Ricardo no passado. Me conta uma coisa, querida, qual é o seu segredo? Porque a gente sabe que não pode ser a educação ou a classe social. As outras mulheres riram de forma cruel e Amanda sentiu o rosto queimar de vergonha. Ela tentou seguir em frente, mas Fernanda não tinha terminado. Ah, não vai embora assim. A gente só quer entender como uma empregada doméstica conseguiu enganar um homem inteligente como o Ricardo. Você está grávida? É isso? Porque não conseguimos pensar em outra explicação. Amanda parou no meio da rua, tremendo de raiva e humilhação. Pela primeira vez em toda aquela situação, ela decidiu se defender. Vocês sabem o que é que vocês são. São mulheres vazias, que não têm nada melhor para fazer da vida do que falar mal dos outros. Eu conquistei o Ricardo porque eu amo ele de verdade, não pelo dinheiro dele ou pela posição social. Eu cuidei dele quando ele estava doente. Eu trouxe alegria de volta para a vida dele. Eu amo a filha dele como se fosse minha própria filha. E vocês? O que vocês têm para oferecer além de fofoca e maldade? As palavras saíram com uma força que surpreendeu até ela mesma. Mas em vez de se sentirem constrangidas, as mulheres ficaram ainda mais agressivas. Ah, então a empregadinha tem opinião própria. Que interessante. Mas deixa eu te dar um conselho, querida. Homens como o Ricardo se casam com mulheres como nós, não com pessoas como você. Aproveita enquanto ele ainda está se divertindo, porque isso não vai durar. Quando Amanda chegou em casa, ela estava destruída emocionalmente. As palavras cruéis ecoavam na cabeça dela, misturadas com todas as outras humilhações que tinha sofrido nas últimas semanas. Ela subiu direto para o quarto, trancou a porta e começou a fazer as malas. Não conseguia mais suportar aquela pressão constante, aquela sensação de que estava vivendo um conto de fadas que ia acabar a qualquer momento. Talvez as pessoas estivessem certas. Talvez ela realmente não fosse a mulher certa para Ricardo. Talvez ele merecesse alguém melhor, alguém que pudesse estar ao lado dele sem causar constrangimentos ou comentários maldosos. Enquanto dobrava as roupas com lágrimas escorrendo pelo rosto, Amanda escreveu uma carta para Ricardo, explicando que estava indo embora porque o amava demais para prejudicar sua vida e a vida de Helena. Quando Ricardo chegou do trabalho naquela noite, a primeira coisa que ele notou foi o silêncio estranho da casa. Normalmente Amanda estaria na cozinha terminando de preparar o jantar e Helena estaria fazendo a lição de casa na mesa da sala. Mas a casa estava vazia e silenciosa, de uma forma que o deixou imediatamente apreensivo. Amanda? Helena? Ele chamou, mas não obteve resposta. Foi então que ele viu a carta sobre a mesa da sala, escrita na letra cuidadosa de Amanda. Suas mãos tremeram quando ele a abriu e leu as palavras que despedaçaram seu coração. Meu amor, quando você ler esta carta, eu já vou ter ido embora. Eu não consigo mais aguentar os comentários cruéis das pessoas. E, principalmente, não consigo suportar a ideia de que um dia você pode se arrepender de ter me escolhido. Eu te amo demais para ser um obstáculo na sua vida. Cuide bem da Helena e seja feliz. Amanda. Ricardo saiu correndo da casa como um louco, dirigindo pelas ruas da cidade em busca de Amanda.
Ele foi até a antiga casa onde ela morava com a avó. Foi até a faculdade onde ela estudava. Foi até todos os lugares que conseguiu pensar. Mas ela tinha simplesmente desaparecido. Quando voltou para casa de madrugada, sem ter encontrado nenhum rastro dela, ele encontrou Helena chorando no quarto. Papai, cadê a Amanda? Por que ela foi embora? Ela não me ama mais? A menina perguntava entre soluços, abraçada no travesseiro. Ricardo se sentou na cama da filha e a puxou para o colo, tentando consolá-la quando ele mesmo estava destroçado. A Amanda te ama muito, meu amor. Ela foi embora porque algumas pessoas ruins fizeram ela se sentir mal. Mas o papai vai encontrar ela e trazer de volta, está bem? Era uma promessa que ele não sabia se conseguiria cumprir, mas era tudo o que podia oferecer naquele momento. Nos 3 dias seguintes, a casa dos Almeida se transformou em um lugar sombrio e triste. Helena mal comia, passava o dia inteiro perguntando pela Amanda e chorando. Ricardo não conseguia se concentrar no trabalho e cancelou todas as reuniões para ficar procurando Amanda. Ele contratou um detetive particular, perguntou para todos os vizinhos, checou todos os hospitais e rodoviárias da cidade. Dona Márcia chegou na casa na sexta-feira e encontrou o filho e a neta em estado deplorável. Ricardo, o que aconteceu aqui? Onde está a Amanda? Ela perguntou, alarmada com o que via. Quando Ricardo contou toda a história, Dona Márcia ficou furiosa. Como você deixou essa menina ir embora sozinha? Como você deixou que chegasse a esse ponto? Ela não estava realmente culpando o filho, mas estava desesperada para entender como tudo tinha desmoronado tão rapidamente. Foi Carlos quem finalmente trouxe uma pista sobre o paradeiro de Amanda. Ele chegou na casa na tarde de sexta-feira com informações que tinha conseguido através de um amigo que trabalhava na rodoviária. Ricardo, ela pegou um ônibus para a capital na quinta-feira à noite. Meu amigo lembra dela porque ela estava chorando muito e quase perdeu o ônibus. A notícia deu esperança para Ricardo, mas também aumentou seu desespero. A capital era uma cidade enorme, com milhões de pessoas. Como ele ia encontrar Amanda naquela imensidão? Foi Dona Márcia quem teve a ideia que mudou tudo. E se a Helena ficasse doente? E se ela precisasse da Amanda? Você acha que ela não voltaria correndo? Ricardo olhou para a mãe sem entender. Mãe, eu não posso usar a Helena como isca para trazer a Amanda de volta. Mas Dona Márcia balançou a cabeça. Não estou falando de fingir nada, Ricardo. Helena realmente está doente. Olha para ela. Ela não come, não dorme, não para de chorar. Ela está sofrendo de verdade. Era verdade. Helena tinha desenvolvido uma febre baixa e estava recusando todas as refeições desde que Amanda tinha ido embora. O médico que veio examiná-la disse que era um quadro emocional, mas que podia se agravar se a criança não conseguisse superar o trauma do abandono. Foi então que Ricardo teve uma ideia. Ele ligou para todos os hospitais da capital, perguntando se alguma estudante de enfermagem chamada Amanda Costa tinha procurado emprego nos últimos dias. Na quinta tentativa, ele acertou. Sim, senhor, ela começou a trabalhar aqui ontem como auxiliar, mas ela não está de plantão agora. Quer deixar um recado? Ricardo pediu o endereço do hospital e saiu dirigindo para a capital naquela mesma noite, levando Helena com ele. Durante as 2 horas de viagem, ele ensaiou mentalmente o que ia dizer para Amanda, como ia convencê-la a voltar para casa. Quando chegaram ao hospital já era quase meia-noite, mas Ricardo conseguiu convencer a enfermeira da recepção a chamar Amanda, explicando que era uma emergência familiar. Quando Amanda apareceu no corredor, vestindo o uniforme branco de auxiliar de enfermagem, e viu Ricardo e Helena, ela sentiu como se o mundo tivesse parado. Helena saiu correndo dos braços do pai e se jogou nos braços dela, chorando desesperadamente. Amanda, você voltou. Eu sabia que você não ia me abandonar. Eu fiquei doente porque senti saudade de você. Amanda abraçou a menina com força, sentindo o coração se despedaçar ao ver o estado da criança. Quando ela olhou para Ricardo por cima da cabeça de Helena, viu nos olhos dele toda a dor e o desespero que ele tinha sentido nos últimos dias. Amanda, por favor, volta para casa conosco, ele disse, sua voz embargada de emoção. Nós 3 precisamos um do outro. Somos uma família. E naquele momento, no corredor frio de um hospital,
Amanda percebeu que tinha cometido o maior erro da sua vida ao tentar fugir do amor que eles tinham construído juntos. O caminho de volta para casa foi marcado por um silêncio carregado de emoções. Helena tinha adormecido no colo de Amanda, no banco de trás do carro, finalmente em paz depois de dias de angústia. Amanda acariciava os cabelos da menina, enquanto observava Ricardo dirigir, notando as olheiras profundas e a barba por fazer que mostravam quanto ele tinha sofrido durante aqueles dias. Quando finalmente chegaram em casa, eram quase 3 da madrugada. Ricardo carregou Helena para o quarto, e quando voltou para a sala, encontrou Amanda sentada no sofá, ainda vestindo o uniforme do hospital, com o rosto molhado de lágrimas. Amanda, eu sei que você deve estar confusa e machucada, mas eu preciso que você saiba que estes foram os piores dias da minha vida, ele disse, se sentando ao lado dela. Quando li sua carta, eu senti como se uma parte de mim tivesse morrido, e ver a Helena sofrendo daquele jeito... Amanda, nós somos uma família. Não importa o que as pessoas digam ou pensem. Ricardo, eu sinto muito por ter fugido daquele jeito, Amanda disse, finalmente encontrando coragem para falar. Eu sei que foi covarde da minha parte, mas eu estava tão cansada de ouvir que eu não sou boa o suficiente para você, que você vai se arrepender de ficar comigo. Aquelas mulheres no supermercado disseram coisas tão cruéis que eu comecei a acreditar que talvez elas estivessem certas. Ricardo se aproximou dela e segurou suas mãos, notando como estavam frias e tremendo. Amanda, olha para mim. Eu vou te fazer uma pergunta, e quero que você responda com sinceridade total. Você me ama? Ela acenou com a cabeça sem hesitar. Mais do que tudo neste mundo. E você ama a Helena? Como se ela fosse minha própria filha. Então por que você está deixando que pessoas mesquinhas, que nem nos conhecem de verdade, decidam o nosso futuro? A pergunta ficou suspensa no ar, e Amanda percebeu que ele estava certo. Porque eu tenho medo, ela confessou, finalmente admitindo a verdade que estava carregando no peito. Eu tenho medo de que um dia você acorde e perceba que pode ter uma vida mais fácil com alguém do seu nível social. Eu tenho medo de não conseguir ser a mulher que você merece. Ricardo puxou ela para mais perto, abraçando-a com força. Amanda, você acha que eu quero uma vida fácil? Você acha que eu me importo com festa chique, com opinião de gente rica, com qualquer coisa superficial? Depois que a Letícia morreu, eu pensei que nunca mais ia conseguir amar alguém. Você me trouxe de volta à vida. Me fez lembrar de como é ser feliz. Me ajudou a ser um pai melhor para a Helena. Como isso não é ser a mulher que eu mereço? As palavras dele tocaram o coração de Amanda de uma forma profunda, e ela começou a chorar. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio e amor. Na manhã seguinte, Dona Márcia chegou cedo na casa, trazendo Carlos e Júlia para o que ela chamou de reunião de família de emergência. Quando encontraram Amanda na cozinha preparando o café da manhã, como se nunca tivesse saído de casa, Dona Márcia a abraçou com força. Minha filha, que susto você nos deu! Nunca mais faça uma coisa dessas, está ouvindo? Esta casa não é a mesma sem você. Carlos, que tinha sido inicialmente cético sobre o relacionamento do irmão, viu o estado em que Ricardo tinha ficado durante a ausência de Amanda e finalmente entendeu a profundidade dos sentimentos envolvidos. Amanda, eu devo um pedido de desculpas para você, ele disse estendendo a mão. Eu estava preocupado com meu irmão, mas não percebi que vocês realmente se amam. Bem-vinda oficialmente à família. Júlia, que sempre foi mais direta, simplesmente disse: Eu nunca vi o Ricardo tão feliz quanto ele fica quando está com você. Qualquer pessoa que não consegue ver isso é cega. Naquele fim de semana, Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo Amanda. Durante o almoço em família, ele se levantou da mesa e fez um discurso que mudaria suas vidas para sempre. Eu quero que todos vocês saibam que eu tomei uma decisão. Amanda, estes últimos dias me mostraram que eu não posso viver sem você. Não quero passar nem mais um dia fingindo que você é apenas minha namorada. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, tirando do bolso uma pequena caixa que fez Helena gritar de alegria. Amanda Costa, você quer se casar comigo? Você quer ser minha esposa, mãe da Helena?
e construir uma família de verdade comigo? A proposta foi tão inesperada que Amanda ficou sem palavras por alguns segundos, apenas olhando para o anel simples, mas lindo que Ricardo segurava. Diz que sim, Amanda. Diz que vai ser minha mamãe oficial. Helena gritou, saltando da cadeira e correndo para abraçar os dois. Sim, Amanda sussurrou, e depois repetiu mais alto. Sim, eu quero me casar com você. Ricardo colocou o anel no dedo dela com mãos trêmulas de emoção, e toda a família explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Era um momento mágico que nenhum deles jamais esqueceria. Nos meses que se seguiram, Amanda e Ricardo planejaram um casamento simples, mas significativo. Eles decidiram se casar na pequena igreja, onde a avó de Amanda tinha se casado décadas atrás, com apenas a família mais próxima presente. Amanda insistiu em não fazer uma festa grande, não por vergonha, mas porque queria algo íntimo e verdadeiro. Eu não preciso de 300 convidados para provar que nosso amor é real, ela disse, e Ricardo concordou completamente. A única concessão que ele fez foi contratar um fotógrafo para registrar cada momento daquele dia especial. Durante os preparativos do casamento, Ricardo enfrentou algumas pressões familiares, de parentes mais distantes, que questionavam sua escolha, mas ele se manteve firme em todas as situações. Uma tia que não via há anos chegou a ligar para Dona Márcia, tentando convencê-la a falar com Ricardo sobre essa loucura, mas foi prontamente silenciada pela futura sogra de Amanda. Minha querida, se você não consegue ver a qualidade da mulher que meu filho escolheu, então você não está convidada para o casamento. Simples assim. Dona Márcia havia se tornado a defensora mais feroz de Amanda e não tolerava nenhum comentário negativo sobre ela. Carlos e Júlia também se transformaram em aliados importantes, sempre incluindo Amanda em todas as atividades familiares e tratando-a como irmã. O dia do casamento chegou em uma manhã dourada de setembro. Amanda acordou na casa de Dona Márcia, onde tinha passado a última noite como solteira, sendo mimada pela futura sogra como se fosse uma filha. Quando se olhou no espelho, vestindo o vestido simples, mas elegante que tinha escolhido, Amanda mal podia acreditar que aquela mulher radiante era ela. Você está linda, minha filha, Dona Márcia disse, colocando um colar de pérolas que tinha sido da mãe dela no pescoço de Amanda. Sua avó estaria tão orgulhosa de você hoje. Na igreja, quando as portas se abriram e Amanda começou a caminhar em direção ao altar, onde Ricardo a esperava com Helena ao lado como daminha, ela sentiu uma paz profunda tomar conta do seu coração. Ali estavam todas as pessoas que realmente importavam, a nova família que ela tinha ganhado, alguns amigos verdadeiros e o homem que a amava por quem ela realmente era. A cerimônia foi emocionante e cheia de momentos especiais. Quando chegou a hora dos votos, Ricardo falou com a voz embargada. Amanda, você salvou minha vida de mais formas do que você imagina. Você me trouxe de volta ao mundo dos vivos, me ensinou a amar novamente e me deu a oportunidade de ser uma versão melhor de mim mesmo. Eu prometo te amar, te proteger e te honrar todos os dias da minha vida. Amanda, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu. Ricardo, você me mostrou que o amor verdadeiro realmente existe. Você me deu uma família, um lar e um futuro que eu nunca sonhei ser possível. Eu prometo cuidar de você e da Helena e construir uma vida cheia de amor e felicidade ao seu lado. Quando o padre finalmente disse, vocês podem se beijar, Helena gritou, finalmente, fazendo toda a igreja rir e chorar ao mesmo tempo. A festa foi pequena, mas alegre, realizada no jardim da casa dos Almeida, entre as rosas que Amanda cuidava com tanto carinho. Durante a valsa dos noivos, Ricardo sussurrou no ouvido dela. Obrigado por não desistir de nós, meu amor. Amanda sorriu, olhando em volta e vendo Helena dançando com Dona Márcia, Carlos e Júlia, conversando animadamente com alguns amigos, e sentindo uma gratidão imensa por tudo que tinha vivido. Obrigado por me encontrar, ela respondeu. 2 anos depois, quando Amanda se formou em enfermagem com honras, Ricardo estava na primeira fila da formatura, segurando nos braços o filho recém-nascido deles, enquanto Helena, agora com 10 anos, aplaudia orgulhosa da sua mamãe Amanda. A vida
tinha se tornado ainda mais linda do que eles jamais sonharam. E assim, aquela história que começou com um acidente no banheiro se transformou em um conto de amor verdadeiro que provava que os melhores relacionamentos nascem não da conveniência ou das aparências, mas da bondade genuína, do cuidado mútuo e da coragem de amar apesar de todos os obstáculos. Amanda e Ricardo construíram juntos uma família baseada no respeito, no companheirismo e na certeza de que o amor real sempre supera qualquer diferença superficial. Como Dona Márcia sempre dizia, o coração não olha conta bancária, diploma ou sobrenome. O coração só olha o tamanho do amor que uma pessoa é capaz de dar.